no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo ele escreve essa carta a Coríntios e ele começa a falar sobre o caráter da pregação dele, o caráter da mensagem que ele quer passar. E ele fala sobre algumas coisas referente a Jesus Cristo, referente a como ele fala. Muitas das vezes a gente vai falar de Jesus, ou vai querer falar de Jesus, às vezes, para algumas pessoas, e a gente não sabe como falar, ou não sabe como a gente está falando, né? Muitas das vezes a gente peca e erra por não meditar na palavra do Senhor todos os dias, por estar lendo todos os dias, estar meditando todos os dias, e às vezes a gente erra em palavras, porque a gente usa a nossa sabedoria, mas a sabedoria que nós temos que usar é a sabedoria de Deus. Porque toda vez que a gente vai falar alguma coisa de Deus, você pode ter certeza que tem alguém que precisa ouvir. Toda vez que você vai falar alguma coisa, sempre vai ter uma pessoa que está precisando ouvir. Então, se você estiver dominando, por isso que Jesus fala que nós temos que ser obreiros, a própria palavra diz que temos que ser obreiros aprovados, aquele obreiro que medita na palavra do Senhor de dia, de noite e tal, aquela parada de você se alimentar. E a gente vai falar daquilo que a gente está cheio. E a gente precisa estar cheio da palavra de Deus, porque muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Eu estive na empresa lá fazendo uma reunião, toda reunião a gente faz, todo sábado faz uma reuniãozinha, e é uma loja nova que eu estou assumindo, a partir do dia 1º, e fui fazer a reunião. E aí o pessoal não estava acostumado com... E toda vez que eu faço reunião, eu falo de uma mensagem, né, alguma coisa assim, básica. E eu falei sobre quando Senaqueribe ele sitiou Israel, Judá, o rei era o rei Ezequias, e teve ali um monte de acesso, o cara provocou Deus, ele falou um monte de coisas provocando Deus, que Deus não ia libertar o povo, que Deus não ia fazer nada. Mas quando a gente está no meio disso, sendo sitiado, sendo cercado pelas forças malignas, a gente perde, às vezes, a esperança. A gente não consegue enxergar uma saída. E comecei a conversar. E, cara, depois um rapaz veio falar comigo. Falou, cara, acho que você falou comigo, cara. Você estudou, você sabe alguma coisa sobre mim? Fala, cara, eu não te conheço direito, meu. Só te conheço de ver aqui. É Deus que fala as coisas, cara. Eu falei uma palavra que estava na Bíblia. Foi Deus que falou, vai a palavra de Deus. Eu não te conheço, não conheço o seu dia a dia, não sei o que você está passando. Mas Deus, Ele sabe. Se Ele falou isso, cara, né, e eu falei que um anjo, Deus enviou um anjo que matou todos os soldados, 185 mil soldados. Né? E não pelo anjo ter matado pessoas, e não é isso que eu quis dizer para eles naquele momento, e eu falei isso, não clame para que o anjo venha matar seus inimigos, porque às vezes eu não sei qual que é o seu inimigo, mas o inimigo das nossas almas é Satanás. E comecei a conversar com ele, cara, que coisa maravilhosa. Então, tudo que você for fazer, às vezes, e falar, você tem que estar sabendo, você tem que procurar a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. E Paulo fala sobre isso aqui, no verso 7, eu vou ler do 6. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém?
feche os seus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor, Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, e tudo que é para a Sua honra e para a Sua glória. Pai querido, nós queremos engrandecer o Teu nome, nós queremos aqui fazer menção do Teu nome, não só aqui na igreja, não só hoje, Senhor, mas em todos os lugares que tivermos, Senhor. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor. Dá-nos do Seu entendimento, Pai, para que possamos fazer, Senhor, o mínimo, Senhor, nesta terra. O mínimo, Pai, que é falar de Jesus Cristo, que é falar da cruz, que é falar da salvação, que é falar, Senhor, do arrependimento. Em nome de Jesus, Pai, entra, Pai querido, onde não podemos entrar. Coloca as Tuas mãos, Senhor, que seja o Teu Espírito conduzindo, Pai amado, esta palavra. Fala aos nossos corações, tira toda dúvida, tira, Senhor, toda contenda que possa haver, toda ira que possa haver dentro de nós, Senhor, toda preocupação, Senhor, que possa haver dentro de nós, Pai, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Então, Paulo fala da crucificação, Paulo fala da sabedoria. E já foi ministrado aqui, em cultos aqui que o pastor Vitor ministrou, falando do Evangelho. E o Evangelho são as boas novas, mas a essência do Evangelho, a essência do Evangelho de Cristo, da vinda de Jesus, do reino, é a cruz. Né? A cruz, ela é o símbolo, é a essência de tudo que nós falamos, de tudo que nós pregamos. A cruz é a salvação. O homem foi criado no início para dominar a terra. No capítulo de Gênesis, 1, verso 26 e 28, vai falar o que Deus, ele criou o homem, criou a mulher para que reinasse sobre a terra, para que reinasse sobre os seres viventes, para que dessem os nomes, né? Adão e Eva foram criados juntos. Adão primeiro, depois Eva, né? Então, mas isso é outra mensagem, não vou falar sobre isso agora. Mas foram criados juntos. Estão em capítulos, versículos diferentes, mas eles foram criados juntos. Depois que Adão, Deus criou. Oh, glória. Depois que Deus fez o homem, Ele fez a mulher. Então, eles nasceram para cuidar a terra, para dominar a terra. Deus delegou o seu governo ao homem e à mulher, né? Mas Ele deixou alguns ditos. No capítulo 2, aliás, no capítulo 2, no verso 16 e 17, vai falar que eles não poderiam fazer algumas coisas. Então, Deus fala de obediência. Né? Deus fala, não vai comer o fruto, faça tudo aqui, é tudo de vocês, mas não coma do fruto da sabedoria, não coma, senão vocês vão morrer. Então, esse governo que foi delegado para nós, para o homem, também foi colocado algumas imposições. Nós temos que obedecer e ser fiel a Deus. Eu estava meditando a palavra na semana, e quando Deus ele chama Salomão, e Salomão então é escolhido para fazer o templo, e Salomão faz o templo, nós vamos lá, nós chama todos doam, todos ajudam, todos fazem aquilo que tem que ser feito para que o templo fosse construído. Então, Salomão, ele ora e apresenta o templo, ele apresenta o lugar onde Davi quis fazer aquele templo, para que Deus pudesse morar naquele lugar, mas Deus ele fala, não existe lugar na terra para que eu possa morar, mas mesmo assim, ele vai, ele consagra, ele fala tudo. Então, Deus ele chega para Salomão, depois de falar para ele que ele poderia pedir o que ele quisesse em sonho, foi depois disso, ele fala para Salomão, Salomão, eu sou o teu Deus, eu vou ser contigo, não vai faltar descendência para você nessa terra, assim como prometi para o teu pai, vou te abençoar, você vai ser mais próspero dessa terra. Pô, mano, o céu para o cara. Só que ele fala,
mas se você obedecer os meus mandamentos, se você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, nós temos que deixar bem claro, irmãos, que esse governo que foi entregue para nós, da nossa vida, das nossas coisas, as bênçãos que Deus nos entrega nessa vida, nessa terra, todas as coisas que nós temos, todos os bens que nós temos, é de Deus, foi Ele que nos entregou, foi Ele que nos abençoou, foi Ele que nos deu sabedoria, mas, às vezes, irmãos, nós temos que entender que nós temos que estar na presença de Deus. Eu poderia dizer aqui, como pregam os pregadores da fé positiva, que Deus, ele se comprometeu em te abençoar, é um objetivo dele, é o que ele tem que fazer nessa terra, é te abençoar, mas não, ele vai fazer tudo isso, sempre dissemos isso, nunca dizemos que Deus não é um Deus que abençoa, ele abençoa financeiramente, em todas as áreas da sua vida, mas ele é bem claro, se obedecer, se for fiel, se a gente ficar firme na presença de Deus, se a gente fazer as coisas conforme os mandamentos do Senhor, aí sim, Ele vai confirmar as nossas bênçãos. Então o homem vem, Adão e Eva vêm, e eles caem, tem o impacto da queda. Os princípios da cruz, eles geram, eu quero que, talvez, se você não estiver entendendo, levanta a mão, irmãos, que nós vamos entender. São princípios, né, que o impacto de uma queda nos causa. Quando Adão e Eva caíram, pecaram, desobedeceram a Deus, se você for depois lá, Gênesis 3, 16 ao 24, não precisa colocar, mas depois você vai ler na tua casa, por favor. Então, esse domínio, porque Deus deu a terra, Julião, Ele deu a terra, deu tudo para o homem e para a mulher, para os homens da terra. Adão, você vai dominar sobre a terra, vai dominar sobre os seres viventes, sobre os peixes, sobre o mar, sobre tudo, cara, você vai dominar sobre tudo. E aí, eles desobedecem, e aí então tem um impacto. Esses são princípios da cruz, princípios que o homem tem que seguir. Então, o que acontece? Esse domínio é passado para quem? Para Satanás, né? O que Jesus fala? No mundo jaz o maligno. Ele vem e ele destrói, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o pecado, o erro, a desobediência gera maldição. E essa maldição, quando Adão e Eva eles pecam, ela se espalha pelo mundo. Deus então começa ali um trabalho, Ele começa uma obra redentora para recuperar a nossa salvação e o estado da nossa nação, da nação humana. Amém? E aí então, o homem tem que ser responsável. Ele é responsável por tudo isso. Se ele errou, Deus então começa um plano de uma obra de salvação para a nação, para os seres humanos. Então, novamente Deus joga e coloca essa responsabilidade de novo para nós. Põe para mim aí, filho. 1 Crônicas 28, 10 ao 16. O povo tem que ser redimido. Eu vou andar aqui para 1 Crônicas 29, do verso 10 ao 16. Deus precisa estabelecer novamente o seu governo, estabelecer novamente o governo dele nessa terra. E aí então, na presença de toda a comunidade, Davi bendize a Deus, declarando, Yahvé, no caso, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Porque tudo quanto há no céu e na terra, a ti pertence. Ó Senhor, Rei
o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti, tudo domina sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra há dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Até aí. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Interessante que Davi, ele é escolhido, né? Quando Saul ele peca, ele reina por um ano. Deus, não é que Deus não escolheu Saul, né? Porque todo mundo fala, olha, Davi foi o rei escolhido por Deus e Saul não foi um rei escolhido pelos homens. Não, Deus, ele chamou Saul, Deus escolheu sim Saul e mostrou para Samuel que Saul seria o rei. Então, durante um ano ele obedeceu a Deus, durante um ano ele ficou firme na presença de Deus e o reino dele foi bênção. Depois de um ano, quando começou o segundo ano do reinado dele, aí então ele erra, ele peca, ele desobedece a Deus, ele faz aquilo que não era para ele fazer, não era para ele fazer oferta, nada disso, e ele foi e ofertou. Então, ele desobedeceu a Deus, e Samuel então fala, olha Saul, hoje o Senhor, ele ia selar o teu reino, ia te abençoar, mas hoje você foi destituído do teu reino. A Bíblia, não é a Bíblia, mas algumas histórias seculares dizem que Saul ficou 40 anos no poder. 40 anos Saul ficou no poder. E Davi, ele assumiu o reino depois que foi escolhido, depois de 15 anos. Ele foi escolhido com 15 anos, mais ou menos, de idade. Samuel foi lá e ungiu ele com 15 anos. Ele assumiu o reinado com 30 anos. Então, cara, quando Saul foi destituído, Deus falou para Samuel que eu já tenho preparado um rei segundo o meu coração. Então, Davi não tinha nem nascido quando Deus escolheu Davi. Não tinha nem nascido ainda quando Deus estava preparando o homem segundo o coração dele, para que pudesse novamente ter alegria, o reinado do Senhor pudesse estar chegando, pudesse estar sendo pregado, pudesse estar sendo falado pela terra, pelo povo judeu. Então, Davi, ele é escolhido antes de nascer. Irmãos, você foi escolhido antes de nascer. Existe um propósito de Deus na tua vida. Existe um propósito que você tem que se levantar, você tem que tomar uma atitude, você tem que começar a orar, a buscar e falar para Deus, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito, Senhor? Não sou eu o pastor, não é o pastor Vitor, não é um obreiro, não é ninguém que vai poder falar qual é o seu propósito. Você vai ter que falar com Deus e vai ter que ser muito incisivo e tomar atitude e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você, vai aparecer alguma coisa, porque é o seu propósito. E você tem que pegar essa cruz, porque Jesus disse, cara, se você quer vir após mim, se você quer falar do meu nome, se você quer falar que você é crente, que você é evangélico, que você é isso, aquilo, na igreja ou em qualquer lugar, você não precisa estar numa igreja de 1.000 membros, 2.000 membros, você não precisa estar num lugar grande, só precisa você estar conectado com Deus, na presença de Deus, perante o Senhor e dizer para Ele o que você tem que fazer, e Deus vai abrir a sua mente, abrir o seu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele está pronto para te direcionar, Ele está pronto para mostrar o caminho. A Bíblia fala que Ele abre o caminho no meio do deserto, irmãos. Cara, é só a gente entender o que Deus Ele pode fazer na nossa vida. Ele pega Saul, destitui Saul antes de Davi nascer, escolhe Davi e coloca Davi como rei. E depois que Davi foi escolhido, demorou 15 anos para ele assumir o reino. Um processo. A nossa vida, o nosso trabalhar, as coisas que acontecem na nossa vida, passamos por processos.
Muitas vezes não queremos, mas passamos por processos. E nós temos que orar para que Deus nos fortaleça no processo, nos ensine no processo. A cruz, irmãos, ela tem que ser, não é para te honrar. A cruz de Jesus não é para te honrar. A cruz é para você ser confrontado, para você ser injustiçado. Porque Jesus não merecia a cruz. Paulo, ele diz aqui, que se os príncipes tivessem sabedoria de Deus, não tinham crucificado Jesus. Foi injusto. É injustiça. Então, se você quer seguir a Cristo, se você quer falar que você é crente, se você quer falar que você quer fazer a obra de Deus, quer fazer as coisas para Deus, você tem que ser injustiçado. E não adianta você levantar a sua voz e querer fazer isso, fazer aquilo, não. Você tem que esperar que Deus vai fazer justiça por você, porque Jesus, ele veio na cruz para se fazer maldição e justiça por nós, irmãos, por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Davi, ele declara nessas palavras que o Senhor é dono de tudo, criou os céus, criou a terra, tudo que nela há, o Senhor reina sobre a terra, tudo é a sabedoria de Deus. Aí então começa ali o homem segundo o coração de Deus, aleluia, e a terra, né? E começa Davi sendo o responsável pela presença de Deus na terra, porque Davi, irmãos, era tremendo, né? O que Davi fazia, o que Davi declarava, as coisas que ele falava com Deus, estava muito além do seu tempo. Ele chega uma hora para Deus, e Davi foi um homem um dos que mais pecaram na Bíblia, né? Não estou falando, e eu não estou falando de pecado, eu estou falando de obediência aqui, eu estou falando de arrependimento aqui, eu não estou falando de pecado, porque o pecado, irmãos, é constante na nossa vida. E Davi, quando ele chega, ele olha, e naquela época você matava um animal para se fazer, derramar o sangue dele, para que Deus pudesse perdoar, para que você entregasse ali o seu, esqueci o nome agora, mas a purificação do seu pecado, a remissão do seu pecado. Cara, e Davi chega e fala assim, Senhor, eu sei que não é isso que o Senhor quer, não são esses sacrifícios que o Senhor quer, Senhor. O que o Senhor quer é um coração quebrantado na sua presença, porque se fosse isso, eu podia matar 1000 bois, 10.000 ovelhas, eu poderia te dar o meu reino, Senhor, mas não é isso. O que o Senhor quer é o coração quebrantado. Quando nós falamos de Deus ser, Davi é um dos responsáveis, né? Então Deus vem, Ele é fiel, Ele precisa ser redimido, então Ele compartilha com Deus, e Ele atua de forma decisiva, para que o povo fique na presença de Deus, com o coração quebrantado, e aí então Ele começa ali, para que o reino do Senhor seja estabelecido novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, e o governo de Deus, irmãos, né? É a chegada do Messias. Então, começa ali o trabalho, porque Deus, você pensa que Deus não tentou escolher algumas pessoas antes de Jesus? Porque para que essa obra fosse feita, tinha que ser a remissão dos pecados, tinha que ser uma coisa que ninguém fizesse. E Deus tentou sim, irmãos. Teve Moisés, teve Abraão, teve outros homens, mas não conseguiam chegar na altura, né, numa posição, numa santidade, para que pudesse ser feita a obra do Senhor. Então Ele envia seu único filho, e esse amor, né, o amor de Deus por nós, e a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que fosse morto em nosso lugar. E esse amor Jesus torna, cara, o amor eu já falei aqui uma vez, o amor é uma coisa, não tem entendimento para o amor, não tem. Amor não é somente sentimento, amor é um mandamento.
Porque nós amamos o nosso cônjuge, nós amamos os nossos filhos, nós amamos as pessoas queridas, mas as pessoas que não conhecemos, nós não amamos. Quando nós falamos da guerra, das pessoas morrendo, cara, a gente fica sentido, né? Pô, os caras estão morrendo lá, pessoas inocentes, crianças e tal, tá morrendo, cara. Não é fácil, é terrível. Mas a gente fala, sente, passou. Já vamos fazer o que a gente estava fazendo. Agora, quando é o nosso ente querido do lado aqui que está sofrendo, ou que morre, aí a dor é tremenda. O que Jesus quis dizer quando olha, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse amor é um mandamento. Amar o teu próximo, amar aquela pessoa que está sofrendo, amar aquela pessoa que está na rua, amar aquelas crianças que estão na rua, amar as pessoas que estão fazendo mal para a gente, amar as pessoas que são pessoas más, pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada. Eu não consigo, pastor, amém, você não consegue, eu também às vezes não consigo, mas amor é um mandamento. Aleluia. A cruz, ela precisa estar constante na nossa vida para que nós possamos exalar e sentir e tentar, irmão, todos os dias amar. Tentar todos os dias amar o nosso inimigo. Tentar todos os dias amar aquelas pessoas que às vezes não merecem. Porque amor é um mandamento. E esse governo de Deus que tem que vir sobre a nossa vida, ele teve que vir com o Messias, teve que vir com Jesus, né? É uma definição da esperança. O salmista no Salmo, coloca para mim, 146:5, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter essa esperança, a definição de esperança na nossa vida. Aleluia. Lembro-me dos dias de outrora, medito em todas as tuas ações e reflito sobre as tuas obras, sobre as obras de tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, eis-me diante de ti, qual uma terra sedenta. Eu não estou enxergando mais, mano. Olha o tamanho da letra. Eu vou ler aqui que está mais fácil. Não, aqui está difícil também. Salmo 146, João, você colocou o 143. Aleluia. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor, o seu Deus. Necessidade, definição de esperança é a vinda do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, aí em Mateus, outra coisa que precisamos, a essência da cruz precisa entrar em nosso coração e como uma necessidade de arrependimento. Mateus 3, capítulo 1 ao 2, Mateus 3, 1 e 2, quando ele fala de João Batista, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Cara, a cruz é a necessidade de arrependimento. Eu já falei aqui que nós pecamos, que nós somos falhos, que nós erramos, então nós precisamos nos arrepender. O primeiro chamado para o reino de Deus, se nós queremos o reino de Deus na nossa vida, se nós queremos que Deus governe a nossa vida, o primeiro chamado é o arrependimento, para que haja crescimento na nossa vida, né? O nascimento e os frutos desse Deus dentro de nós, dentro da nossa vida. Irmãos, eu estou falando para vocês,
uma coisa que o arrependimento é uma coisa difícil. A gente pensa que é fácil, porque falar é fácil. Falar é muito fácil. Agora você viver o arrependimento, porque arrependimento é você não pecar mais, cara. Arrependimento é você ser, e eu sei disso, porque eu vivo isso, eu vivi isso e consegui. Todos os dias, porque todo dia, quando eu pecava, sempre na mesma coisa, sempre no mesmo ponto eu pecava. E aí eu falei, Senhor, aí eu ouvi um podcast, uma palavra, não sei aonde, e falou que, olha, eu vou orar, eu vou pecar, então eu vou orar e vou falar que Deus, Ele não é suficiente. Eu vou pecar, Deus, eu vou falar para Deus, eu vou pecar, porque a sua presença não é suficiente para mim, né? Eu estou vendo pornografia aqui, Senhor, eu vou ver pornografia de novo, porque a tua presença não é suficiente para mim. Eu estou traindo a minha esposa, eu vou traí-la de novo, porque a tua presença, Senhor, não é suficiente para mim. É a oração do pecado, oração para pecar. Comece a fazer essa oração, irmão. Quando você for, antes de você pecar, fala, eu vou orar para Deus, porque eu vou pecar agora, vou orar para o meu pecado. E aí você fala, Deus, a sua presença não é suficiente para mim, por isso que eu vou pecar. Aí, irmãos, vai começar alguma coisa a mexer na tua vida. Você vai poder pecar na primeira, você vai orar e você vai pecar na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta. Talvez até na centésima vez você vai pecar, mas se você orar as 100 vezes que você pecar, irmãos, eu tenho certeza que algo vai acontecer na tua vida, algo vai mudar dentro de você, Deus vai começar a operar algo tremendo na tua vida, em nome de Jesus. E aí você vai se arrepender, não fazer novamente, não fazer mais aquilo que você estava fazendo, porque você está apresentando para Deus. Aí o reino de Deus, ele tem que vir para dentro de você. Coloca para mim, João, Lucas 17, Evangelho de Lucas 17, capítulo 20 e o 21. O reino de Deus tem que estar dentro de você. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncio, ele ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Aleluia. Dentro de você. O reino de Deus tem que vir primeiro dentro de você. O reino de Deus é uma realidade espiritual que existe já dentro de nós. E se nós somos reino de Deus, irmãos, nós temos que expressar o reino, o amor de Cristo. Nós temos que expressar, aleluia, o serviço, a vida dele, o que ele prega, o que ele passou. Irmãos, e o negócio vai ficar só mais difícil. Eu queria falar de outras coisas, eu queria dizer, mas cada vez mais vai ficar difícil. Por que que Jesus fala que nós temos que ser como criança? Porque a criança não tem maldade, ela não tem essa maldade que nós temos. O pecado nos leva à morte. Jesus fala que nós temos que ter as qualidades. Eu estava vendo hoje ou ontem, eles estavam assistindo o The Chosen, e eu vi a hora que Jesus estava falando com as crianças, e ele falou, olha, todo mundo tinha que ser como vocês, né? Vocês veem diferente, vocês são diferentes, tem que ter essa simplicidade de criança. Cristo nos chama nessa noite para sermos como essa simplicidade infantil das crianças, de falarmos com Ele com simplicidade, de perguntarmos para Ele com simplicidade, como que vai ser. Nós estamos lutando e brigando para termos posses e bens aqui nessa terra,
Cara, que nem vai ficar conosco, daqui 50 anos, as pessoas nem vão lembrar de vocês mais, não vai lembrar mais da gente. Você lembra do avô do seu avô? Você conheceu o avô do seu avô? Não conheceu. Eu não conheci. A vida é agora, o dia é agora. Por isso que uma das necessidades, da essência dessa cruz, tem que ser também o perdão. Coloca para mim, João, Mateus 18. Mateus 18. Do 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo... Mateus 18. Do 18, é isso mesmo? Vou ler na minha Bíblia aqui, irmãos, que eu não estou enxergando lá. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado. Um lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te repagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe deviam dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: pagai-me que me deves. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão e as suas ofensas. Cruz, irmãos, cruz, essência da cruz, perdão. Então, não podemos negar perdão, restringir. O perdão é uma missão de Deus, o perdão é uma missão deixada para nós, para as nossas vidas, para levarmos, para ensinar para os nossos filhos, que nós devemos perdoar as pessoas, nós devemos ser maleável com as pessoas. Deus, Ele quer fazer e Ele faz coisas na nossa vida, e muitas das vezes a gente não repassa isso. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. Temos que parar de cantar, de pregar, de orar e de falar coisas que a gente não está fazendo e não está ensinando. Chega, irmãos, nós temos que ter. Jesus está voltando. Olha as coisas que estão acontecendo. Ou a gente muda nossas atitudes, ou a gente vai ficar sempre na mesmice da nossa vida. E aí vamos estar pensando, se enganando, que estamos fazendo as coisas para Deus. E realmente, às vezes, se a gente acordar mesmo, a gente não está fazendo nada para Deus.
Deus propôs um evangelho aos homens desde o início da formação, um evangelho de perdão, de arrependimento, de entrega. Para que ele fez isso? Para mostrar a salvação dele para as nossas vidas. Ou a gente começa a fazer as coisas conforme Deus está nos ensinando, conforme Deus está falando, ou então nós vamos ser propícios à perdição, às omissões, às mentiras, aos pecados. Tudo vai fugir do nosso controle. E tudo que Cristo fez para corrigir os erros do homem vai ser em vão para as nossas vidas, não para a vida de todos, porque Jesus, ele veio para mudar a vida de todos. E muitas das vezes estamos pensando, porque a gente está 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos servindo a Deus, a gente está pensando que o tempo é que vai fazer a diferença no dia da salvação, no dia do Senhor, e esse dia vai ser terrível. Nós temos que estar em comunhão, irmão. Nós temos que estar juntos, em comunhão, para buscar a Deus. Não só o poder de Deus, porque o poder de Deus não vai adiantar nada se a gente não tiver conhecimento. Jesus disse que muitos vão chegar naquele dia e falar: Senhor, Senhor, mas eu preguei. Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu falei isso no teu nome. Fez Jesus falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. E você ficou 50 anos na igreja, 40 anos na igreja, 2 anos na igreja, e Jesus vai falar que não te conhece, porque você buscou poder, você buscou as coisas erradas, você não buscou o conhecimento de Deus. A cruz, irmãos, não é honra, a cruz é injustiça. Temos que ser injustiçados para que possamos fazer a obra de Deus, para que possamos falar de Deus. O caráter de Deus tem que nos transformar, o caráter de Deus tem que mudar a nossa posição, tem que mudar o que nós somos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é com a sabedoria que Paulo fala, não é com a sabedoria deste mundo, não é com os tesouros desse mundo, é com as coisas que o coração não sentiu, o que os olhos não viu, o que não subiu, o que está oculto. Tudo isso que Deus quer nos revelar, irmãos. Tudo isso quer nos revelar. Deus tentou, eu falei aqui que Deus tentou com outras pessoas. Ele foi escolhendo pessoas, abençoando e trazendo essas pessoas para que fizesse a obra, mas nenhum tinha uma essência de cruz, nenhum ia se entregar na cruz. Moisés não ia se entregar na cruz, Abraão não ia se entregar na cruz, Davi, segundo o coração de Deus, não ia se entregar na cruz, mas teve que vir Jesus Cristo, e Jesus Cristo, como homem, passou tudo que nós temos passado, todas as angústias, tristezas. Ele foi traído no dia que foi entregue por Judas, no dia de ir para a cruz. Ele chamou aqueles irmãos, chamou os 12 apóstolos para orar com ele. Eu estou sentindo tão angustiado, eu estou entristecido, eu estou contrito. Quem de vocês pode vir orar comigo? Foram os 11 orando, mas Jesus orando com eles, eles dormiram. E Jesus veio, acordou eles e falou: vocês não podem ficar pelo menos 1 hora comigo? E aí então ele fica entristecido, ele precisa falar de uma forma diferente com o Pai, e ele chama então Pedro, Tiago e João, e vai com eles, mas Pedro, Tiago e João, e Jesus ali, ele se entrega e fala: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele se entregou na cruz, porque ele foi o único que veio, aleluia, como o amor do próprio Deus, para se entregar por mim e por você naquela cruz, aleluia. Até o fim, ele foi até o fim. Temos que ser essa igreja, essas pessoas verdadeiras,
em comunhão verdadeiro, pessoas que amam de verdade, pessoas que vão fazer com amor de verdade. Precisamos ser essa igreja que tenha amor ao Filho, ao corpo, à alma, amor às pessoas. A mente, temos que ter a mente de Cristo, irmãos, porque senão nada vai mudar na nossa vida. Nós temos que tomar nossa cruz, nós temos que ser crucificados por ela, crucificado pelos outros. Esse caminho que Jesus preparou para nós é um caminho de vitória, de bênção, de maravilhas, mas se a gente não for crucificado, a gente não vai conseguir chegar até o fim desse caminho. E a gente precisa, porque no final do caminho é a nossa salvação. É a salvação da sua família, é a salvação das pessoas que você conhece, é a salvação daquele que estava perdido. Aleluia! Cristo é o Cordeiro que se fez maldição na cruz, Ele se fez injustiça na cruz. Aleluia! Temos que saber disso. As pessoas não podem ficar mentindo para você que vai ser sempre maravilha. Não, você tem que ser injustiçado pelo amor de Cristo. Precisamos nos crucificar todos os dias, fazer a vontade de Deus todos os dias, amar as pessoas que não merecem todos os dias. Aleluia. Porque a honra, aleluia, de Cristo foi ser crucificado, foi ser traído, foi ser abandonado na hora da oração, foi ficar sozinho, que ninguém pôde ficar com Ele, ninguém conseguiu ficar com Ele, porque não tinha ninguém para isso, ninguém estava preparado para isso. Só Ele estava preparado para isso. Mas eu tenho uma novidade para você, irmãos. Jesus, Ele fala: se você permanecer firme, fiel, até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Se coloca.